para vocês. Todas as gravações já estão atualizadas, né? Lá no Classroom já está tudo disponível. E eu espero que vocês consigam tirar as dúvidas de vocês, ou antes da prova, ou durante a prova, ou até mesmo depois da prova, a respeito desses assuntos. Então, esse assunto aqui já é para a segunda BI, né, juntamente com os assuntos dos seminários. Os seminários já foram divididos. Ninguém ainda não me procurou sobre seminário nenhum, então eu espero que vocês não estejam tendo dificuldade em elaborar ou dividir ou planejar os assuntos do seminário, tá? Lembrando, né, que o seminário é para a segunda BI, parece que está longe, mas na realidade não está. Ainda não deu tempo. Na realidade não está longe, porque são só 9 semanas, né? Então é um semestre condensado. A gente tem praticamente aula de 3 semanas numa única semana. E aí, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar em contato comigo. Tem o projeto ainda, né? Verdade, é muita tarefa. Já é muita tarefa quando essas tarefas são divididas para o semestre inteiro, né? Imagina para só metade do semestre. Mas, vamos lá. É mais um desafio. Bom, então, na aula de hoje, nós vamos iniciar o assunto de imunidade celular, né, que representa a resposta imunológica mediada pelas células efetoras do sistema imunológico. E essas respostas, elas são um produto, na realidade, né, de interações entre o complexo principal de histocompatibilidade e a forma com que esse complexo vai apresentar antígenos às células efetoras, né? Células efetoras ou até mesmo células auxiliares. Tá? Então, na aula de hoje, eu vou dar ênfase ao MHC, que é o complexo principal de histocompatibilidade, e a apresentação de antígenos e como esse MHC se expressa e como esses antígenos eles são apresentados a diferentes células efetoras do sistema imunológico. Bom, então, a imunidade humoral, como a gente aprendeu, né? Ela é uma imunidade que é realizada por substâncias que estão presentes nos líquidos corporais, né? Desde sangue, muco, secreções, e diversas outras substâncias, diversas outras líquidos corporais, né? Porém, essa imunidade humoral, ela é pouco eficiente contra parasitas intracelulares, né? Por quê? Porque a imunidade humoral reconhece antígenos que estão distribuídos na superfície dos agentes patogênicos, na superfície dos patógenos. Quando o parasita é intracelular, ele teoricamente está mascarado, está escondido dentro da célula hospedeira, que é a célula do próprio organismo. Quando o indivíduo ele tem seu sistema imunológico perfeito, ele não vai reconhecer essa célula como um agente estranho, né? Um dos assuntos do seminário, inclusive, são as doenças, né, causadas por respostas, reações de autoimunidade, né, onde o mecanismo de tolerância imunológica falha e o organismo consegue reconhecer uma célula própria como célula estranha. Então, o organismo começa a atacar e tentar eliminar as próprias células do indivíduo, né? Então, por esse motivo, a gente pode imaginar que doenças autoimunes são doenças relativamente graves, né? São doenças crônicas que geralmente não têm tratamento, tem apenas controle, né? Com o objetivo de melhoria da qualidade de vida desse paciente, tá? Mas no caso da imunidade celular, quando esse parasita ele está camuflado ou escondido ou protegido pela célula do próprio hospedeiro, a imunidade celular ela vai começar a atuar, né, justamente porque a célula parasitada, a célula afetada, ela vai começar a expressar na sua superfície antígenos desse parasita, tá?
Esse tipo de imunidade celular, ela é realizada principalmente por células efetoras, né? E essas células efetoras são principalmente do grupo dos linfócitos T. A imunidade celular, ela se inicia após o reconhecimento do antígeno pelo linfócito T. Quando ocorre esse reconhecimento, esses linfócitos T vão ativar macrófagos para eliminação de micro-organismos que foram fagocitados, ou então eles ativam linfócitos T citotóxicos para destruição de células infectadas. Então, aquela célula que está infectada, ela tem que arrumar um jeito de avisar o sistema imunológico que ela precisa ser destruída, porque se ela não for destruída, ela vai produzir mais e mais, ela vai estar servindo, ela está servindo de alimento, né, para o parasita, para o patógeno. Então, ela precisa ser destruída para que ocorra, consequentemente, a destruição desse agente. Então, a imunidade humoral, ela protege contra micro-organismos extracelulares, enquanto que a imunidade celular, ela protege contra micro-organismos fagocitados dentro de macrófagos que por algum motivo não conseguiram ser digeridos, por algum processo de proteção, de evasão, eles não conseguiram ser destruídos pelos macrófagos. Ou então, a imunidade celular também pode atuar contra micro-organismos intracelulares, como vírus, que se reproduzem dentro da célula infectada, e nós já aprendemos, que essa reprodução ela pode ser através de 2 ciclos, o lítico ou o lisogênico. Na imunidade humoral, os principais linfócitos de resposta são linfócitos B, enquanto que na imunidade celular, esses linfócitos podem ser do tipo T, sendo T auxiliar, quando os micro-organismos estão fagocitados dentro de macrófagos, ou linfócitos T citotóxicos, quando esses micro-organismos estão se reproduzindo dentro de uma célula hospedeira. O mecanismo efetor da imunidade humoral, geralmente, é a produção de anticorpo, que ocorre a partir da ativação do linfócito B, que quando ativado se diferencia em 2 tipos celulares, plasmócito e célula de memória. O plasmócito vai aumentar, a sua quantidade de complexo de retículo endoplasmático para uma produção mais efetiva dessas imunoglobulinas, e esse anticorpo, então, ele é secretado, tá? Já na imunidade celular, quando o linfócito T auxiliar, ele é ativado, o que ele vai fazer? Ele vai emitir sinais químicos para que aquele macrófago, ele finalize a fagocitose, a digestão desse micro-organismo, tá? Ou então, aquele linfócito T citotóxico, ele vai ser avisado por uma célula epitelial, por exemplo, uma célula do hospedeiro, que essa célula precisa ser eliminada, e aí ele vai realizar a liberação desses grânulos corticais para que ocorra a destruição daquela célula. A imunidade humoral, ela pode ser transferida por anticorpos que estão presentes no soro ou no plasma sanguíneo, enquanto que a imunidade celular, ela pode ser transferida por linfócitos T, Então, pode ocorrer uma imunidade passiva através da transferência de linfócitos T. Tanto linfócitos T auxiliares quanto linfócitos T citotóxicos já sensíveis àquele agente. Já sensíveis àquele agente. E a imunidade humoral, a principal função da imunidade humoral é bloquear
e eliminar micro-organismos extracelulares, né, através do bloqueio do sítio de ligação, né, ou através da estimulação da fagocitose, quando esses anticorpos funcionam como opsoninas. A imunidade celular tem como função, pode ter como função a eliminação, a ativação de macrófagos ou eliminação e destruição de células infectadas, tá? Então, a gente já pode notar aqui, né, que a imunidade celular, ela pode ter vários caminhos para tentar eliminar o micro-organismo. E como eu havia falado, né, na aula anterior, então, todos aqueles mecanismos que nós aprendemos, né, da citotoxicidade celular, do sistema complemento, e agora mais da imunidade celular, são mecanismos diversos que o nosso sistema tenta desenvolver para tentar eliminar esse micro-organismo, né? E nem sempre isso acontece, né? Nem sempre o nosso sistema imunológico consegue ter sucesso nessa eliminação, e é necessário, né, fazer tratamentos mais eficazes com o uso de medicamentos, por exemplo, tá? Então, as principais funções dos linfócitos T é atuar nas defesas contra micro-organismos intracelulares, tá? Além disso, o linfócito T, ele também pode ativar outras células, como macrófagos e linfócitos B. Lembrando que a principal função do linfócito B é produção de anticorpo, quando houver a diferenciação para plasmócito, e guardar a memória imunológica, né, quando houver diferenciação para célula de memória. Então, a interação do linfócito T com outras células vai ocorrer devido ao tipo de receptor de antígenos do linfócito T, que só reconhece antígenos que são apresentados por outras células, enquanto linfócitos B e anticorpos solúveis reconhecem antígenos de micro-organismos, tá? Ou seja, na superfície celular de um outro ser vivo, tá? Os linfócitos T, eles só conseguem reconhecer antígenos que são apresentados por outras células através de moléculas específicas na superfície dessa célula, chamadas de moléculas do MHC, tá? Então, diferente dos antígenos solúveis, ou os antígenos de membrana na superfície do linfócito B, que reconhecem antígenos isolados e também reconhecem antígenos ligados. No caso do linfócito T, né, só pode, esse linfócito T, ele só reconhece antígeno que foi apresentado por outra célula, num processo chamado de apresentação de antígenos, tá certo? Então, a função da apresentação de antígenos aos linfócitos T, ela é realizada por proteínas especializadas, tá? Essas proteínas especializadas, elas são produzidas, elas são codificadas por genes num locus gênico chamado de MHC. Esse MHC representa o quê? O complexo principal de histocompatibilidade, tá? Por que ele recebeu esse nome? Porque o complexo principal de histocompatibilidade também está relacionado com o quê? Com o reconhecimento de tecidos diferentes, ou seja, tecidos que foram recebidos pelo organismo através de transplantes, tá? Então, existem dois tipos de moléculas do MHC que podem ser exteriorizadas na superfície celular. Ou seja, existem dois tipos de moléculas de MHC que se expressam na membrana das células, tá? Nós temos moléculas de MHC de classe 1, essas moléculas de MHC de classe 1, elas apresentam antígenos a linfócitos TCD8, tá? Moléculas de MHC de classe 1 apresentam antígenos a linfócitos TCD8. Os linfócitos TCD8 são os linfócitos T citotóxicos, certo? Moléculas de MHC de classe 2
apresentam antígenos a linfócitos TCD4. Esses linfócitos TCD4, eles são linfócitos T do tipo auxiliares ou helper. Então, geralmente vocês podem encontrar, né, essa nomenclatura como sendo... desculpa. Vocês podem encontrar essa nomenclatura como sendo linfócito T citotóxico LTC e linfócito T auxiliar LTH ou LTA como auxiliar mesmo, né? E o H, no caso, vem da sigla em inglês, que é o linfócito T helper, tá? Então, relembrando, o que é o MHC? Me digam aí. Entenderam o que eu falei? Sim, o complexo principal de histocompatibilidade. O complexo principal de histocompatibilidade, então, ele é o quê? É um loco gênico, certo? Esse loco gênico, ele vai, como todos os genes, né? Eles vão produzir determinadas proteínas, certo? Essas proteínas, elas vão fazer o quê? Elas vão ser exteriorizadas na superfície de uma célula apresentadora de antígeno para que ocorra o quê? A apresentação do antígeno, tá? E o que vai acontecer? Existem dois tipos de moléculas de MHC que são expressas nessa superfície com o objetivo de apresentar antígenos, certo? As moléculas de MHC de classe 1, elas apresentam antígenos a linfócitos T citotóxicos, que são os linfócitos TCD8, enquanto que as moléculas de MHC de classe 2, elas apresentam antígenos a linfócitos T auxiliares. Os linfócitos T auxiliares são os linfócitos T CD4+. O que é CD8 e CD4? É um marcador, né, uma proteína que estão presentes nesses dois tipos diferentes de antígenos. O linfócito que possui essa proteína CD8 é o linfócito T citotóxico. O linfócito que possui na sua membrana essa proteína CD4 é o linfócito T auxiliar. Oi, pode falar, Lucas. Professora, porque a minha internet caiu e agora o celular carregou um pouquinho, eu coloquei para poder falar, eu não peguei muito legal esse início, e aí eu ia fazer um comentário sobre essas moléculas de MHC de classe 2 aí, no caso, esse auxiliares CD4, que a AIDS ataca, né, que o HIV ataca, né? Isso, exatamente. Aí, do Geralmente, início lá que eu não... Pode finalizar, desculpa. Numa infecção por HIV, né, essa dosagem, essa quantificação de linfócitos TCD4, ela está bem baixa. Então, isso vai dificultar algumas respostas imunológicas, certo? Por isso que ocorre uma imunodeficiência. Só que essa imunodeficiência ela é provocada não por um fator intrínseco de uma doença do indivíduo, ela é provocada pela infecção viral que o vírus, né, ataca esse tipo de linfócito e destrói esse tipo de linfócito. Pode continuar. Tá. No caso que eu não havia entendido, é lá em cima, você falou que o MHC, ele é um locus gênico, é isso? Isso. O MHC, ele é um conjunto de genes, certo? Que produzem moléculas do MHC. Essas proteínas, elas foram chamadas de MHC de classe 1 e MHC de classe 2, tá? E após essa expressão gênica desses genes do MHC, deixa eu botar aqui. O que vai acontecer? Tá aqui. Esse aqui é o locus gênico do MHC, certo? Então, tem várias proteínas. Essas proteínas aqui, quando elas forem produzidas, elas vão ser expressas na superfície celular para que ocorra a apresentação de antígenos. Está aqui o locus gênico do MHC e todos os genes que que quando forem ativados, né, vão produzir vão produzir moléculas de MHC de classe 1 ou classe 2 na superfície celular, tá? Então, aqui eu tenho a região do MHC de classe 2, aqui classe 3, aqui classe 1.
E entre essas moléculas, eu tenho ainda genes que vão produzir algumas citocinas, como a linfotoxina beta, o fator de necrose tumoral, linfotoxinas genéricas, né? Então, existem várias substâncias que vão ser produzidas na tentativa de produzir uma resposta imunológica. Dentro de quê? Desse locus gênico, que é chamado de MHC, ou complexo principal de histocompatibilidade, porque esses mesmos genes são responsáveis também pelo reconhecimento ou compatibilidade entre tecidos de indivíduos diferentes, que é justamente, né, aqueles testes que são feitos antes de transplantes, né, para saber se uma pessoa é compatível ou não com a outra. Além, né, de fatores sanguíneos, né, tipo sanguíneo, grupo sanguíneo, são feitos esses testes de compatibilidade de moléculas do MHC, tá? Ou do HLA, tá? Então, aqui a estrutura do MHC humano. O MHC humano ele também pode ser chamado de HLA, que significa antígeno leucocitário humano, e aqui tem todos os genes presentes nesse locus gênico, tá? Classe 2, classe 3, classe 1, classe 2, classe 3. Aqui, no caso, a classe 3 foi até excluída, né? Porque são genes que não vão ser expressos na superfície celular com o objetivo de realizar essa apresentação de antígeno, tá? A gente vai entender melhor, que eu ainda vou detalhar isso aqui para vocês. Então, voltando aqui. O que é o MHC? É um conjunto de genes, tá? Ou um locus gênico. Vocês lembram o que é locus? Locus A gente representa ainda não teve essa disciplina, professor. A gente ainda vai ter no próximo bloco. genética? Não, genética a gente teve, mas acho que vai ser em citogenética que a gente vai pegar valendo o parte de locus. Não, mas eu acho que na genética, né, já tem pelo menos a nomenclatura, né? Então, nesse caso aqui, esse locus gênico, ele contém uma série de genes relacionados com a compatibilidade entre os tecidos. E esses mesmos genes também realizam o quê? A apresentação de antígenos, tá bom? Então, esse MHC, que representa esse locus gênico, né, esse conjunto de genes da compatibilidade entre os tecidos, eles são responsáveis pela produção de moléculas que vão apresentar antígenos, certo? Essas moléculas, após o processamento do antígeno, elas são expressas na superfície da célula apresentadora de antígenos junto com o antígeno. Então, o antígeno ele é montado dentro, né, dessa proteína. E a partir daí, essas moléculas elas são chamadas de moléculas de MHC de classe 1 e moléculas de MHC de classe 2. Só que elas têm duas funções diferentes. A molécula de MHC de classe 1, ela apresenta antígenos a linfócitos T citotóxicos, que são os linfócitos T CD8+, e as moléculas de MHC de classe 2 apresentam antígenos a linfócitos T auxiliares, que são moléculas, né, de linfócitos T CD4+, né? Então, CD8 e T citotóxico, linfócito T CD8 e linfócito T citotóxico são sinônimos, assim como linfócitos T CD4 e linfócitos T auxiliares também são sinônimos, tá? E quem é que apresenta para cada uma delas? Para o linfócito T auxiliar é MHC de classe 1, para o linfócito T, para o linfócito T citotóxico é MHC de classe 1, para o linfócito T auxiliar é MHC de classe 2, tá? Então, esse MHC, que é um locus gênico, né, um conjunto de genes localizados no nosso genoma, ele foi descoberto graças ao processo, né, de rejeição de transplantes, tá? Então, ele possui cerca de 3.500 pares de base, né, assim como são bases nitrogenadas do genoma, do genoma, e ele foi descoberto em camundongos, certo? Do genoma do camundongo aqui no caso, né? Então, eles foram denominados como genes de histocompatibilidade
ou complexo principal de histocompatibilidade, tá? Então, são esses genes que são responsáveis pelo reconhecimento de um enxerto ou de um tecido estranho, como semelhante ou diferente, né, daquele organismo. E eles também possuem, nesse locus, vários genes da resposta imunológica, né? Vários genes da resposta imunológica também estão localizados no MHC. Sendo que esse MHC também é responsável pela resposta imunológica contra antígenos proteicos, tá? As moléculas do MHC humano receberam uma outra denominação, que é o antígeno leucocitário humano, ou HLA, tá? E essa denominação ocorreu também, né, porque eles são capazes de reconhecer aloantígenos, ou seja, antígenos próprios, né? Então, são os genes da histocompatibilidade, cujos produtos distinguem tecidos próprios e tecidos estranhos. Então, é por isso que é tão difícil encontrar um doador compatível, porque esses genes, eles precisam ser muito semelhantes ou de preferência, né, idênticos, o que é muito difícil de acontecer, mas também não é impossível, né? Por isso que existe essa dificuldade, né, em indivíduos que precisam receber, né, um órgão através de transplante, de ocorrer essa compatibilidade. Então, os genes do MHC, eles podem apresentar antígenos a partir do processamento de antígenos endógenos. Então, quando uma célula está apresentando um patógeno dentro dela, esse patógeno, ele vai ser identificado pela célula, né? E se não for uma célula fagocítica, por exemplo, né, essa célula precisa processar esse antígeno para exteriorizar na sua superfície e avisar o sistema imunológico que ela precisa ser eliminada. Justamente por quê? Porque se ela não for eliminada, ela vai continuar abrigando esse patógeno para que ocorra, né, a disseminação da doença. Então, as moléculas de MHC de classe 1 e classe 2, elas são capazes de codificar proteínas diferentes, mas homólogas. Ou seja, elas vão ser expressas na superfície da membrana, junto com o antígeno do micro-organismo parasita, né? Para que haja a comunicação celular para a célula para a célula ostotóxica ou auxiliar, né, para eliminar esse agente. Então, esses genes do MHC são os genes mais polimórficos do genoma e são expressos de forma codominante no indivíduo. Isso aí provavelmente vocês aprenderam em genética, né? O que é codominância? Lembram? Sim, Silêncio professor. total. O indivíduo apresenta basicamente, não é exatamente dois tipos de fenótipo, mas parece tipo duas características. É igual na situação da anemia falciforme lá, que o indivíduo que é o heterozigoto, ele tem tanto as hemácias normais quanto as falciformes. Quanto as defeituosas, exatamente. Isso quer dizer o quê? Que são vários fenótipos, né, que podem aparecer. Então, mais um motivo, né, de tornar tão difícil assim a compatibilidade entre os tecidos, porque são genes codominantes, tá? Então, o haplótipo MHC, que é o conjunto de alelos do MHC, ele pode ser expresso de formas muito diferenciadas, tá? Justamente porque são codominantes. Então, vamos imaginar que isso aqui é para um par de genes, né? Para um par para um gene, né? Que representa um par de alelos, tá? Mas lembrando que nós temos quantos genes? Vários, né? Vários genes. Então, aqui, para um par de genes, ou melhor, para um gene que tem um par de alelos, esse homem possui essas duas formas do gene, né, desse alelo, tá? O vermelho e o azul.
E ele se casa com essa mulher que, para esse mesmo gene, apresenta outras duas formas diferentes desse alelo, tá? Então, quando ocorrer o cruzamento entre esses dois indivíduos, eles podem gerar 4 tipos de quê? De descendentes diferentes para esse único gene, certo? Mas nós temos o quê? Vários outros genes, tá? Então, para esse único gene, ele pode apresentar 4 tipos diferentes de descendentes. Então, é por isso que, às vezes, numa família, né, até entre os irmãos é difícil de ocorrer compatibilidade, por conta dessa diversidade, né, de fenótipos que podem ocorrer. Então, vamos imaginar que esse gene aqui, esse alelo azulzinho, se junte ao alelo verdinho. O alelo azulzinho do pai se juntou ao alelo verdinho da mãe. Então, esse indivíduo vai ter esse conjunto. Mas, se for o alelo vermelho que se juntar com o alelo amarelo, o outro filho vai ter esse conjunto. Se for o alelo azul que se juntar com o alelo amarelo, vai ter um conjunto diferente. E assim sucessivamente. Tá? Então, para cada gene, existe 4 possibilidades de descendência a partir desse cruzamento. Né? Então, por conta disso, até mesmo entre parentes e entre irmãos, tem uma certa dificuldade de se encontrar, né, aquele doador que é perfeitamente compatível, tá? Então, os genes do MHC, eles estão organizados da seguinte forma. Genes da classe 2 são os genes HLA-DP, HLA-DQ e HLA-DR. Depois vem os genes do complemento, depois vem os genes que vão produzir citocinas, como proteínas do choque térmico e outras citocinas, né, como fator de necrose tumoral, linfotoxina e linfotoxina beta. E depois vem os genes da classe 1, que são o HLA-B, HLA-C e HLA-A, como a gente está observando aqui. Então, na região de classe 2, tá? Eu tenho diversas proteínas que vão ser produzidas, né? Entre elas o HLA-DQ, o HLA-DR. Na região de classe 3, eu tenho as proteínas do complemento, que no caso aqui, né, o C4b, C4a, que quando unidos vão formar o C4, o fator B, a proteína C2, alguns fatores de necrose tumoral, né? Na região de classe 1, eu tenho HLA-B, HLA-C, HLA-X, HLA-E e outros grupos, né? Além de outros genes, né? Do HLA, tá? Então, todos esses genes aqui vão expressar o quê? MHC de classe 1 na superfície celular. A união de diversos desses genes vão expressar MHC de classe 1. Nesse caso aqui, vão expressar MHC de classe 2. A região de classe 3 representa outras proteínas com função no sistema imunológico, tá? Aqui, no caso, foram eliminados, né, o classe 3, porque não tem função na apresentação de antígeno. Então, aqui na classe 2, HLA-DP, HLA-DQ, DR, DM. Na região de classe 1, HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-K e etc. Né? E na região de classe 3, né, não está sendo demonstrado aqui, porque não tem relação com a apresentação de antígenos, mas tem relação com a resposta imunológica, tá? Então, a molécula de MHC de classe 1, quando ela se expressa na superfície celular, na membrana plasmática, né, da célula que foi infectada, tá? Ela vai apresentar essa estrutura, tá? Então, são 2 cadeias polipeptídicas. Então, notem aqui, tem o início, a região aminoterminal de uma cadeia e a região carboxiterminal da mesma cadeia. Lembrem, né? Se é proteína,
é a união de quê? De aminoácidos, né? Esses aminoácidos, eles vão se unir numa estrutura primária, que representa a sequência de aminoácidos, depois elas vão se organizar numa estrutura secundária, né? E terciária, e posteriormente vão se organizar numa estrutura quaternária, porque aqui eu tenho duas cadeias. Então, uma cadeia grande, que é essa aqui, e uma cadeia pequena. Como toda sequência proteica, eu tenho sempre uma região carboxy terminal, que aqui tem um Czinho, e tenho uma região amino terminal. Da mesma forma, região carboxy terminal, região amino terminal, da segunda cadeia, da cadeia menor, né? Então, a molécula de MHC de classe 1, ela apresenta duas cadeias polipeptídicas, certo? Elas são ligadas entre si de forma não covalente. A cadeia alfa é a cadeia que é produzida pelo próprio MHC, pelo próprio locus gênico do MHC, tá? Que apresenta de 44 a 47 kilodaltons. E apresenta uma subunidade de 1 kilodalton, que é a beta-2 microglobulina, que ela é produzida fora do MHC. Então, aqui eu tenho a minha cadeia alfa, tá? Que é tudo isso aqui, onde aqui tem a região carboxy terminal, aqui a amino terminal, e a minha cadeia beta, que é a beta-2 microglobulina, que tem a região carboxy terminal e amino terminal, que apresenta um resíduo de aproximadamente 100 resíduos de aminoácidos, tá? Elas se ligam entre si de forma não covalente, tá? E ela apresenta um domínio citoplasmático, ou seja, essa região aqui está dentro do citoplasma da célula. Apresenta um domínio transmembrânico, ou seja, aqui eu tenho a bicamada lipídica. Esse domínio transmembrânico tem cerca de 25 resíduos de aminoácidos, né? E a gente pode notar aqui que ocorre uma conformação de alfa-hélice, né? O domínio citoplasmático possui cerca de 30 resíduos de aminoácidos, tá? Depois eu tenho o domínio tipo imunoglobulina, porque esses domínios aqui são semelhantes aos que a gente aprendeu que são formados na... Cadê? Acho que nem tem aqui esse slide. Tá aqui. São semelhantes ao que tem aqui, ó, nessa região aqui da imunoglobulina, tá? Então, por isso que ele é chamado de domínio tipo imunoglobulina. Esse domínio tipo imunoglobulina, ele apresenta cerca de 90 resíduos de aminoácidos, 90 a 100 resíduos de aminoácidos, né? Então, notem que esse aqui, ele é ligeiramente menor que esse aqui. Então, aqui tem 90, aqui tem 100. E essa outra parte, né, da molécula representa o domínio de ligação ao peptídeo. Então, é nesse local aqui, tá? Nessa estrutura aqui que vai ocorrer o quê? A ligação do antígeno. Que antígeno é esse? É o antígeno daquele micro-organismo que está dentro dessa célula. Tá? Então, quando ele chegar aqui fora, ele já tem que chegar montado com o micro-organismo, desculpa, com o antígeno do micro-organismo que está infectando a parte de dentro da célula. Tá? Se a gente... Oi, pode falar, Lucas. Você pode voltar um slide, professora, por favor? Pronto. Tá, deixa eu só ver se eu entendi isso aí. Isso no caso, por exemplo, da parte azul, se a gente fosse transformar isso aí para um desenho esquemático na célula, isso aí seria a parte que está na membrana plasmática, né? Isso. Aqui aí, seria no caso, a membrana. parte de dentro... Isso, essa parte de baixo estaria no lúmen da célula. Intracelular e aqui seria o extracelular. Certo. Aí, no caso, essa parte, acho que seriam basicamente duas perguntas. Esse tipo de ligação que eles falam aqui, que ele fala de não covalente, né? No caso, porque assim, pelo menos eu tive um pouco de dificuldade para entender isso em biologia celular e molecular, porque eles falam ligações hidrofóbicas, alguns outros nomes que a gente não costuma ver no ensino médio. Existem dois tipos, basicamente, de ligações químicas. Existem aquelas
ligações entre átomos, né? Ligação interatômica, ligações entre moléculas que são, vamos dizer assim, mais questões de atrações eletrostáticas. Nesse caso, essa não covalente, quando ele diz isso, seria, por exemplo, alguns carbonos, alguns hidrogênios de uma dessas cadeias, por exemplo, dessa, tipo uma que você colocou aí, tipo uma bolinha aí, que está aí próximo, inclusive, Domínio. do cursor. Essa Domínio. bolinha é o domínio. Tá, desse domínio, aí, por exemplo, um dos carbonos daí, um dos hidrogênios daí se liga com, tipo assim, tem uma atração eletrostática com enxofre, seria mais ou menos isso, então, sabe? Isso, Essa é a mais ou ideia de menos não isso. covalente, né? Que seria uma Exatamente. Não ligação... existe compartilhamento, né, Exato. de elétrons entre essas cadeias, só aproximação mesmo. Então, isso, então seria uma questão eletrostática, tá. Aí outra coisa que eu ia perguntar, essa parte que está no meio intracelular lá, que é o carboxy terminal, bem aí, ele se liga muito provavelmente, né, como a gente viu nas proteínas transmembranas, elas se ligam normalmente a algum tipo de filamento do citoesqueleto. Aí qual seria o tipo de filamento do citoesqueleto que ela está ligada nesse caso aí? Isso aí vai depender, né, da estrutura aqui, porque existem vários, como é que eu posso dizer, vários tipos de moléculas de MHC de classe 1. A estrutura geral delas é essa. Então, a sequência, né, a composição de aminoácidos dessa região intracelular é que vai dizer qual é o filamento que vai melhor se adequar, né, à ligação para ele, para essa parte da molécula, certo? Porque esses aminoácidos, essa sequência de aminoácidos, essa estrutura primária, ela vai variar, de acordo com o tipo de antígeno que vai ser apresentado aqui. E o tipo de célula também que vai estar sendo produzida. Né? Como a gente viu lá naqueles slides anteriores, né? Então existem várias formas com que esses genes eles podem se apresentar. Né? Eles podem ser, como eles não são dominantes, né? Eles são codominantes, então ele não pode ser um Azão e um Azinho, né? Ou ele é um Azão, ou ele é um Bzão, ou ele é um Czão ou um Dzão, né? Como a gente viu também naquele slide do cruzamento lá entre o indivíduo, tá? Entre os dois indivíduos. Então, são várias formas diferentes com que esses alelos podem se apresentar. E de acordo com essa cada alelo, logicamente, né, vai ter uma sequência de bases nitrogenadas diferentes, e essa sequência diferente vai gerar aminoácidos diferentes na proteína, certo? Mas vai ser basicamente o quê? A mesma estrutura molecular e a mesma função que essas células, que essas moléculas vão realizar, né, nas diferentes células e nos diferentes, a partir dos diferentes genes que eles foram produzidos, certo? Deu para Legal, entender? professor, obrigado. Deu sim, muito obrigado. Certo. Então, se a gente, nessa estrutura aqui, né, a gente tem uma estrutura bem simplória e didática para a gente entender como é que acontece, mas na realidade, essa molécula é isso aqui, tá? Tem uma parte transmembrana, aqui no caso, né, as folhas beta, uma parte com alfas hélices, né, e onde uma parte está dentro da célula, uma parte está atravessando a membrana, uma parte está do lado externo da célula. Aqui, no caso, a estrutura molecular, a estrutura de fitas, e aqui, se a gente olhar de cima, tá? Então, aquela região aqui, cadê? Essa região aqui, aquela imagem que estava bem aqui, tá? Ela está sendo olhada de cima, tá? Então, a gente está olhando aqui assim, né? As duas folhas, uma cadeia menor, a gente está olhando de cima, nesse sentido assim, certo? Esse sentido assim seria essa estrutura aqui. Então, aqui eu tenho uma cadeia e aqui a outra, tá? Onde essa alfa é a maior, né? Como a gente está vendo aqui, e essa beta é a menor, tá? Então, a gente está olhando essa cadeia de cima, e a gente está olhando exatamente o quê? O sítio de ligação ao antígeno, tá bom? Então, aqui, a minha cadeia alfa, que é maior, né? Ela está sendo representada aqui, né? Pelas cores diferenciadas. Então, aqui, como a gente está olhando de cima, a gente não está vendo essas duas cadeias. A gente está vendo só essas duas aqui. No caso,
essa azulzinha, né? E essa, sei lá, verde aqui, tá? Da mesma forma, aqui a azulzinha e a verde, que são essas duas de cima, aqui a amarela, que é maior, aqui a azul, que é a beta-2 microglobulina, que é menor, e aqui da mesma forma, tá? Então, essa região aqui representa o sítio de ligação ao peptídeo. Que peptídeo é esse? É o antígeno que foi processado lá dentro da célula antes dessa célula chegar, desculpa, antes dessa molécula chegar na superfície dessa célula, tá? Então, da mesma forma, aqui eu tenho o sítio de ligação, bem aqui nessa estrutura eu tenho o sítio de ligação, e bem aqui entre essas duas estruturas eu tenho o sítio de ligação, tá? Já a molécula de MHC de classe 2, depois eu vou mostrar a diferença entre esses sítios. Bora entender como é a molécula de MHC de classe 2. Essa molécula de MHC de classe 2, ela é constituída de duas cadeias polipeptídicas, tá? Também ligadas de forma não covalente, só que as cadeias elas têm mais ou menos o mesmo tamanho, tá? Então, uma cadeia apresenta de 32 a 34 kilodaltons, que é a cadeia alfa, que é essa aqui, tá? E a outra cadeia apresenta de 29 a 32 kilodaltons. Ela é ligeiramente menor, né, que é essa aqui. Só que nesse caso, ambas as cadeias são produzidas pelo MHC, tá? Então, da mesma forma, existe um domínio citoplasmático que fica localizado, né, intracelularmente. Existe um domínio transmembrana que atravessa a membrana plasmática, da mesma forma apresenta cerca de 25 resíduos de aminoácidos, tá? Existe o domínio tipo imunoglobulina, porque tem a mesma conformação, né, das imunoglobulinas, que também possuem duas cadeias, no caso, né? E aqui, o domínio do sítio de ligação, a fenda de ligação, ela é uma fenda aberta. Por quê? Porque bem aqui vai fazer o quê? Uma quebra. Porque essa parte aqui é da molécula alfa e essa parte aqui é da molécula beta. Então, essa fenda, ela é maior, tá? Então, o que, que vai acontecer nessa situação aqui? Da mesma forma, eu vou ter uma cadeia beta e uma cadeia alfa, mais ou menos do mesmo tamanho, de modo que essa fenda aqui, ela vai ter um espaço maior para comportar esse aminoácido. E isso é que vai gerar, né, a diferença entre essas moléculas. Então, como é que ocorre essa ligação desses peptídeos à molécula do MHC? Então, é uma ligação também não covalente, né, só que é mediada por aminoácidos. Geralmente, né, os antígenos que são exteriorizados são antígenos proteicos. Então, aminoácido com aminoácido, né, não vai ocorrer a ligação peptídica, mas vai ocorrer, né, a aproximação através de outras forças iônicas, tá? Então, os peptídeos, eles vão se ligar às fendas das moléculas de MHC, né, por uma ligação de baixa atividade. Chega a ser uma ligação peptídica, né, mas de baixa atividade e de dissociação lenta. Por quê? Porque precisa ocorrer um tempo para que essa célula consiga apresentar o antígeno às células T, tá? Então, a molécula de MHC de classe 1, a fenda é fechada porque ela é constituída de uma única cadeia, né? Então, como a gente aprendeu ali, né? A molécula de MHC de classe 1 tem uma única cadeia, né? E essa fenda aqui, ela é fechada, tá? E o sítio de ligação, ele apresenta apenas 11 aminoácidos, enquanto que na molécula de MHC de classe 2, a fenda é aberta, e por ser aberta, ela pode comportar peptídeos de 30 aminoácidos ou mais. Então, devido a ela ter essa abertura, né, entre uma molécula diferente da outra, ela pode se moldar ao tamanho do aminoácido, ao tamanho do peptídeo microbiano que ele vai apresentar, tá? Então, aqui, molécula de MHC de classe 1, com uma quantidade de aminoácidos menor, né, para ocorrer essa reação, essa ligação, e a molécula de MHC de classe 2, devido à fenda ser aberta, ela comporta mais aminoácidos e peptídeos maiores que foram processados previamente no citoplasma da célula, tá? Aqui da mesma forma, MHC de classe 1, com a fenda fechada, MHC de classe 2,
com a fenda aberta. Classe 1 fechada, classe 2 aberta, então peptídeos maiores. E quem é que vai expressar essas moléculas de MHC de classe 1 ou 2 na sua superfície celular, tá? Então, moléculas de MHC de classe 1 são expressas em praticamente todas as células nucleadas, certo? Então, qualquer célula pode funcionar como APC, ou célula apresentadora de antígeno, né? Através da expressão de moléculas de MHC de classe 1. Por quê? Porque essas moléculas são expressas podem ser expressas em praticamente todas as células nucleadas. Porque todas as nossas células, um dia, podem ser atacadas e parasitadas por esses parasitas intracelulares. Tá? Já moléculas de MHC de classe 2, elas são expressas apenas em células, o quê? Células do sistema imunológico, né? Como células dendríticas, linfócitos B, macrófagos e alguns tipos celulares, né? São poucas células que vão realizar esse processamento de antígeno a partir da molécula de MHC de classe 2, tá? Então, linfócitos TCD8, que são os linfócitos T citotóxicos, eles realizam a eliminação de células infectadas por micro-organismos intracelulares e representam o principal sistema para a apresentação de antígenos virais. Enquanto que o linfócito TCD4, após o reconhecimento, né, ele vai ativar ou ajudar macrófagos na eliminação de micro-organismos extracelulares fagocitados e também podem ativar linfócitos para a produção de anticorpos. Então, se aquela célula está infectada e ela vai expressar na sua superfície celular através da molécula de MHC de classe 2 para apresentar antígenos a linfócitos T auxiliares, ela pode estimular a produção de anticorpos contra aquele antígeno que está escondido dentro dela, porque o micro-organismo está parasitando aquela célula. Então, ela vai pedir para produzir anticorpos para que novas células não sejam infectadas pelos micro-organismos que ainda não conseguiram, né, penetrar numa célula hospedeira, tá? Então, como eu falei, né, é uma orquestra muito bem conduzida e muito bem elaborada, né, para tentar diminuir ou reduzir de todo jeito as formas com que esses micro-organismos podem destruir, né, o hospedeiro, tá? Conseguiram entender, gente? Ou estão com dúvida? Tá dando para entender, mas tem que pegar um pouquinho de material para sentar devagar, né? Vai lendo devagar, porque é um pouco pesado mesmo. Eu vou verificar se eu tenho algum texto, algum resumo, né, desse assunto, porque aqui no meu computador eu não achei, mas como eu falei, né, a maioria do meu material de aula estava no notebook, né, o notebook eu peguei há pouco tempo, ainda não passei todos os arquivos do notebook para cá, para esse computador, então eu vou verificar no notebook se eu tenho esse texto, essa apostila, se eu tiver eu já posto para vocês, senão eu posso elaborar um texto, né, resumo, para que vocês consigam estudar melhor esse assunto, tá? Então, relembrando, a molécula de MHC de classe 1, ela contém duas moléculas, né, peptídicas, ou seja, duas proteínas, né, constituídas de aminoácidos, onde uma vai fazer parte de quase a totalidade da constituição da molécula, inclusive dentro do domínio intracitoplasmático, transmembrano e o sítio de ligação, enquanto que a molécula beta, né, que é a beta-2 microglobulina, ela vai apenas fazer um suporte aqui nessa região aqui da molécula. Então, por conta disso, essa molécula aqui, ela vai apresentar uma fenda pequena, que não vai conseguir se moldar, né, a antígenos muito grandes, né? Então, ela vai ter um limite de ligação. Porém, a molécula de MHC de classe 1, ela é uma molécula que é expressa praticamente em
todas as células nucleadas são capazes de expressar essa molécula, tá? Já a molécula de MHC de classe 2, devido a ela ter uma fenda aberta, né, como a gente está observando aqui. Por que essa fenda é aberta? Porque essa fenda ela é formada pela união de duas moléculas peptídicas, né, basicamente do mesmo tamanho, né, uma ligeiramente maior que a outra, a alfa é ligeiramente maior que a beta. Então, dessa forma aqui, essa fenda vai facilitar a ligação, né, entre o antígeno proteico, fazendo então com que antígenos proteicos maiores consigam ser ligados nessa molécula de MHC de classe 2. O problema é que essa molécula, ela é produzida por células muito específicas, ela é expressa na superfície de células muito específicas, como células dendríticas, né, macrófagos, linfócitos B e células relacionadas à própria resposta imunológica. A molécula de MHC de classe 1, ela vai ser expressa na superfície de células nucleadas justamente para linfócitos T citotóxicos, com o objetivo de que aquela célula que está expressando essa molécula junto com o antígeno seja destruída imediatamente. Enquanto que a molécula de MHC de classe 2, ela vai ser expressa na superfície da célula e ela vai ainda apresentar esse antígeno para uma célula auxiliar. Essa célula auxiliar, ela ainda vai ativar um outro tipo de célula efetora para que ocorra realmente uma resposta dirigida. Essa célula efetora, ela pode, no caso, ativar ou ajudar macrófagos na eliminação de micro-organismos extracelulares, fagocitados, e ativar linfócitos B para a produção de anticorpos, né? Então, existe uma que é mais imediata, que é expressa na superfície de todas as células, e existe uma que ainda vai ativar um outro mecanismo efetor da resposta imunológica, tá? Essas moléculas do MHC, elas também podem estimular a produção de citocinas, ou seja, de outras substâncias que vão agir ainda em outras respostas, né? Então, essas citocinas, elas são produzidas durante uma resposta imunológica e elas aumentam a expressão de moléculas do MHC, né? Então, quando essa citocina, ela pode estimular com que com que essa célula expresse ainda mais moléculas do MHC ligadas a antígenos intracelulares, tá? Entre as citocinas produzidas, né, dentro das moléculas do MHC, nós temos o fator de necrose tumoral, o interferon, o fator de necrose tumoral e as linfotoxinas. Então, todas elas também vão estimular outras respostas imunológicas, tá? Ficou entendido até aqui, então, gente? Certo? Sim, Agora, na medida do possível, sim. outra etapa é como acontece esse processamento de antígenos, tá? Antes de iniciar outra etapa, eu preciso fazer o intervalo, tá bom? Que eu preciso resolver um problema aqui. Aí a gente faz um intervalinho, eu finalizo essa gravação, né, para não demorar tanto para carregar o arquivo lá. E aí a gente volta daqui a 20 minutos, pode ser? São 19h54, vamos dizer que vamos finalizar a primeira parte da aula